Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para vos trazer uma mensagem profética para a sua vida. E hoje quero trazer uma palavra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, do versículo 58 até o versículo 60. Eu queria deixar essa passagem muito interessante, uma passagem que nos traz lições, ou melhor, o capítulo inteiro, nos traz uma lição muito grande, se você puder, e ler depois todo o capítulo 7 sobre a história de Estevão, e vemos este homem maduro, ciente do seu compromisso com Cristo, e agora ele nos traz alguma lição após a sua morte. Eu queria trazer essa passagem, diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58 até o versículo 60. Diz assim: E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com essas palavras adormeceu. E Saulo consentia a sua morte. Bom, esse aqui é o versículo 1, a gente não vai ler esse, A história de Estevão, ela é lições, ou é uma lição para todos nós como cristãos. Achamos que a vida cristã, ela é uma vida de acomodidade, mas não. É uma vida de atividade, anunciando e propagando o reino de Deus. A mensagem profética para a tua vida hoje é o exemplo que a qual nos traz este homem, mesmo acusado de uma forma injusta, mas em hipótese alguma, de momento algum, ele se calou mediante as afrontas ou os embates do pessoal do Sinédrio, que a qual o acusavam. Então, mas mesmo assim, mesmo sendo acusado por algo que era injusto, mesmo assim ele pregava Jesus. Se for ler o capítulo todo, você vai ver que ele incansavelmente ele fala e até mesmo coloca a responsabilidade toda da morte de Jesus nos ombros daquele pessoal do Sinédrio. Então vejamos aqui este homem pregando de uma forma bem eloquente, bem corajosa, mesmo sabendo que isso levaria à morte, mesmo sabendo que isso o levaria a levar a chicote, açoite, o que for, mas ele não pensava e só incansavelmente pregava Jesus Cristo. Agora o que me chama a atenção é o que ele diz quando ele estava sendo apedrejado. Então é interessante que você se foque nisso, que se prenda aqui. Ele fala, diz a Bíblia, que levaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejar ele. Mas no versículo 59, ele invocava ao Senhor. Ele invocava e dizia: Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. Quer dizer, Senhor, eu sei que estou fazendo tudo isso, porque para os discípulos, para os apóstolos, isso a gente pode ver também até uns versículos mais atrás, principalmente no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, para os discípulos, para eles, sofrer como sofreu Estevão, como sofreu os discípulos, era um momento de regozijo, porque eles estavam sofrendo ou passando por aquilo que o Senhor Jesus passou. Às vezes nós queremos tantas coisas e achamos que, como eu falei inicialmente aqui, vivemos com o Evangelho, ou vivemos na igreja de uma forma cômoda e achamos que o Evangelho é isso. Não que a gente vai provocar isso, não importa como estou dizendo isso, mas estou dizendo que o Evangelho é o Evangelho de nós vivermos a verdade de Deus. Principalmente nesses últimos dias que estamos passando nessa face da terra,
precisamos nos desenvolver nisso, nos desenvolver mais com o Evangelho, nos desenvolver mais com a palavra. Mesmo que venhamos ser acusados de alguma coisa, mas o que prevalece, eu sempre falo, que prevalece é a nossa vida comum com Deus, é a nossa vida de intimidade, de ligação, de contato com Deus. E isso Estevão tinha. Estevão era cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele é cheio do Espírito Santo. E detalhe, mais antes daqui, no versículo 55, diz a Bíblia que ele cheio do Espírito Santo, viu Jesus assentado à direita do Pai, do céu. Então vejamos que quando nós estamos envolvidos com Deus, as diversidades, a tribulação, as perseguições, isso não pode, na verdade, impedir que a gente veja a glória de Deus, que a gente contemple a glória de Deus. Então esse foi o momento dele. Ele precisou passar por tudo isso, e ele passou e ele viu porque ele estava cheio do Espírito Santo. O que está faltando para nós e para todos aqueles que murmuram em meio às tribulações, em meio à adversidade, em meio a qualquer coisa que se passa nessa terra de adversidade, preciso aprender uma coisa: glorificar a Deus. Glorifique porque aconteceu isso, glorifique porque aconteceu aquilo. Tudo é para a glória de Deus, é para o nosso aprendizado. E Estevão ensina isso aqui para nós. Ensina que mesmo em meio à tribulação, ele estava glorificando a Deus. E com isso, ele viu o céu se abrir, ele viu o Filho do Homem, ele viu Jesus assentado à direita do trono. E agora, outra coisa que nos chama a atenção aqui é no versículo 60. Escute somente aqui. Ele fala, e ele ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo, ele diz, Senhor, não lhes impute este pecado. Isto é, Senhor, não olhe para isso, não olhe para eles, pela violência deles, não olhe, ele estava perdoando os seus opressores, ele estava perdoando os que estavam lhes apedrejando. Então ele estava perdoando eles. A gente precisa aprender a perdoar mesmo, porque sabendo que as tribulações do tempo presente, ela não pode ser comparada com a glória que há de vir. Paulo dizendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, não vamos nos deixar nos abater no meio das tribulações. Eu tenho aprendido, ou estou aprendendo mais a cada dia sobre isso, né? Os que te perseguiram, os que te afrontaram, os que te deixaram de lado, saiba que tudo isso aconteceu porque o Pai permitiu, porque o Senhor Jesus permitiu, para lhe ensinar algo pessoal. Isso é muito melhor ainda, muito melhor ainda. E ele fala, perdoa. Então é por isso que precisamos aprender a perdoar, mesmo que as pessoas que são ruins, perdoa eles, que eu tenho certeza que Deus também lhe irá também glorificar o nome dele na tua vida. É isso que precisamos aprender em meio a essa diversidade. Estamos aí trazendo mensagens contínuas sobre esses assuntos, porque é momento, estamos no início do ano ainda, hoje já vamos para 26 de janeiro, né? Então precisamos nós, de alguma forma, colocar isso em prática na nossa vida. Eu estou colocando em prática a cada dia na minha vida. Eu preciso a cada dia aprender a perdoar, né? E estamos trabalhando para isso e lemos hoje mais uma passagem falando sobre isso, né? Que Deus te abençoe. E eu quero deixar essa palavra para você, né, para o seu elevo espiritual, para o seu crescimento espiritual, para que você cresça, para que você consiga chegar a atingir o propósito de Deus ainda nessa terra, ainda em vida. Ok, querido? Deus te abençoe. Deixa eu lembrar para você, o céu é o nosso limite. Até amanhã, por mais uma mensagem profética para a sua vida.